Meu nome é Maria Conceição Silva, tenho 68 anos e o que vou contar para vocês hoje vai arrepiar cada fio de cabelo do corpo de vocês. Uma história que carrego há mais de 5 décadas, que me acorda gritando até hoje, que transformou uma menina inocente numa mulher que teve que renascer das próprias cinzas. Quem me vê hoje, conhecida aqui em Caruaru como a Engenheira Maria, respeitada por construir pontes e estradas pelo interior de Pernambuco, jamais imaginaria que essa mesma mulher já foi tratada pior que um animal, que já foi quebrada em 1000 pedaços por quem deveria protegê-la. Fico emocionada de saber que vocês estão aqui me ouvindo, que ainda existem pessoas nesse mundo que param para escutar as dores dos outros, que se importam com histórias que precisam ser contadas. Cada pessoa que se inscreve nesse canal está ajudando outras mulheres a não se sentirem sozinhas, está levando esperança para quem ainda vive no inferno que eu vivi. Se vocês soubessem como é importante ter alguém para ouvir quando a gente mais precisa. Nasci em 1956 numa casa de taipa e barro batido no sertão da Paraíba, numa cidadezinha esquecida por Deus chamada Monteiro. Nossa casa ficava nos cafundós do mundo, longe de tudo e de todos, cercada só por mandacaros e pelo silêncio assombrado da caatinga. Era uma construção miserável, com chão de terra, paredes rachadas que deixavam o vento entrar e um telhado de telha que despencava na nossa cabeça quando ventava forte. No terreiro de terra batida, tínhamos umas galinhas esquálidas, um pé de cajá que dava umas frutas azedas e um cachorro sarnento chamado Trovão, que era o único ser daquela casa que me olhava com carinho. Meu pai, João Batista Silva, era vaqueiro das fazendas da região, um homem queimado pelo sol do sertão, com mãos grossas como troncos de árvore e olhos pequenos e cruéis que pareciam 2 brasas acesas. Ele acordava antes do galo cantar e voltava quando as estrelas já estavam brilhando no céu. Nos dias que ele chegava calmo, comia sua farinha com carne seca em silêncio e ia dormir sem importunar ninguém. Mas nos dias ruins, que eram quase todos, ele parava na bodega do seu Damião antes de vir para casa. E aí o inferno se instalava entre aquelas 4 paredes. Eu aprendi desde pequenininha a conhecer o barulho dos passos dele na porta. Quando eram firmes e seguros, significava que talvez a noite fosse tranquila. Quando eram cambaleantes e arrastados, eu já corria me esconder porque sabia que vinha tempestade brava. Mulher só presta para 2 coisas nessa vida, ele costumava berrar, cuspindo as palavras junto com o bafo azedo da cachaça. E nenhuma delas é pensar ou dar palpite. Essas palavras ficaram gravadas na minha alma como ferro em brasa, me lembrando toda hora que eu não passava de um estorvo naquela casa, um fardo que ele carregava só porque não tinha jeito de se livrar. Minha mãe, Rosa dos Santos Silva, era o completo oposto dele, pequena, magra, de mãos delicadas, apesar de todo o trabalho pesado que fazia. Ela trabalhava como costureira para os vizinhos e lavava roupa no açude quando a seca não tinha secado tudo. Falava baixinho, quase sussurrando, como se tivesse medo que a voz dela incomodasse alguém ou tomasse espaço demais naquele mundo de homens. Acordava quando ainda estava escuro, acendia o fogão a lenha, deixava o café coado e saía carregando trouxas de roupa pesadas como sacos de cimento. Eu via minha mãe definhar um pouquinho a cada dia que passava, como uma planta que vai morrendo aos poucos por falta de água e de sol. Os olhos dela, que nas fotos antigas brilhavam feito estrelas, tinham virado 2 buracos fundos e sem vida, sempre olhando para longe, como se quisesse estar em qualquer lugar menos ali. Meu irmão mais velho, Pedro, tinha 6 anos a mais que eu. Quando éramos pequenos, ele me defendia dos meninos que implicavam comigo na escola, fazia carrinhos de lata para mim, brincar, me ensinava a subir nas árvores e a pescar lambari no açude. Mas quando completou 13 anos, alguma coisa mudou dentro dele. Começou a andar grudado no meu pai, a copiar o jeito dele de falar, de sentar, de olhar as mulheres na rua com aquele desprezo que gelava o sangue. Menino tem que aprender a ser macho cedo, dizia meu pai, passando a mão na cabeça do Pedro com orgulho. E menina tem que aprender que lugar dela é servindo. A mesa de jantar da nossa casa era como um mapa das relações de poder daquela família amaldiçoada. Meu pai sempre sentava na cabeceira,
Pedro do lado direito dele como um príncipe herdeiro, e minha mãe e eu do outro lado, como duas escravas esperando as sobras. Primeiro meu pai se servia de tudo o que havia de melhor. Depois Pedro pegava o que queria e o que sobrava, que quase sempre era só farinha seca e um pedacinho de carne dura, ficava para nós duas. Homem precisa comer direito, que é quem trabalha pesado. Minha mãe justificava quando eu reclamava da fome que me corroía as tripas, mas Pedro ainda nem trabalhava, só estudava como eu. A diferença era que ele tinha nascido com o que meu pai chamava de a ferramenta certa entre as pernas. A escola era meu único refúgio naquele mundo de horrores. Lá, por algumas horas abençoadas, eu conseguia esquecer o cheiro de mofo da nossa casa, os gritos do meu pai ecoando pelas paredes rachadas, o choro silencioso da minha mãe, que me cortava o coração. Eu adorava aprender, descobrir que existia um mundo enorme, além daqueles morros secos que cercavam nossa cidade. A professora, Dona Francisca, sempre dizia que eu tinha uma cabeça boa, que era esperta. Essa menina vai ser alguém na vida, ela falou uma vez para minha mãe, que sorriu um sorriso triste de quem sabe que alguns sonhos nascem para morrer antes mesmo de florescer. Eu levava os elogios da professora para casa toda orgulhosa, mas logo aprendia a guardar aquelas palavras bonitas só para mim. De que serve, menina, saber ler? Resmungava meu pai quando eu mostrava minhas notas boas. Vai é aprender a cozinhar direito, a cuidar de casa, isso sim que presta. Nos dias de feira, quando minha mãe me levava junto para ajudar a carregar as compras, eu me encantava com as cores das frutas, com o cheiro dos temperos, com a alegria das pessoas conversando. Era como se a cidade inteira virasse uma festa grande. Uma vez, parei na frente de uma barraca de brinquedos, olhando maravilhada para uma boneca de pano lindinha. Nunca tinha tido uma boneca de verdade, só as que eu mesma fazia com sabugo de milho e retalhos de pano. Quer essa aqui, minha filha? Perguntou o feirante, um senhor de cabelos brancos e sorriso bondoso. Antes que eu pudesse abrir a boca, minha mãe me puxou pelo braço. Não temos dinheiro para essas bobagens, ela sussurrou no meu ouvido. Mas eu sabia que não era só falta de dinheiro, era medo. Medo de que meu pai descobrisse que a gente tinha gastado nem que fosse um tostão com bobagem de menina. Cada ano que passava, Pedro ficava mais igualzinho ao meu pai. Não só no jeito de andar e falar, mas na forma cruel de tratar as mulheres, como se fôssemos menos que os bichos do quintal. Vai buscar água para mim, ele ordenava, mesmo estando mais perto do pote que eu. E se eu demorasse, vinha o cascudo na cabeça, igual aos que meu pai dava na minha mãe quando ela desobedecia. Na escola, as professoras reclamavam do comportamento dele. Diziam que ele desrespeitava as meninas, que era grosseiro com todo mundo. Quando minha mãe contava isso para o meu pai, a resposta era sempre a mesma. Deixa o menino, tá aprendendo a ser homem de verdade. Se vocês que estão me ouvindo conhecem alguma mulher que tá passando por isso que eu passei, mandem ela ver esses vídeos aqui do canal. Cada história que a gente conta pode salvar uma vida, pode dar coragem para alguém que tá se sentindo perdida no escuro. A inscrição de vocês faz com que mais pessoas encontrem esperança quando mais precisam. Quando completei 9 anos, ganhei de presente da professora Francisca um caderno novo de capa vermelha. Era um caderno simples, mas para mim valia mais que todo o ouro do mundo. Escondia ele debaixo do colchão velho e só escrevia quando tinha certeza absoluta que ninguém ia me ver. Escrevia histórias, poemas, sonhos. Criava mundos onde as meninas podiam ser o que quisessem. Doutoras, professoras, engenheiras. Mundos onde os pais abraçavam as filhas e diziam que tinham orgulho delas, onde ninguém apanhava, onde ninguém tinha medo de voltar para casa. Um dia, meu pai encontrou meu caderno. Não sei como, talvez tenha mexido nas minhas coisas enquanto eu estava na escola. Quando cheguei em casa, ele estava na sala com o caderno aberto nas mãos grosseiras e sujas. Que porcaria é essa? Perguntou ele, balançando o caderno no ar. Tá perdendo tempo com besteira em vez de ajudar sua mãe? Fiquei paralisada, sem conseguir dizer uma palavra. Vi quando ele arrancou folha por folha e jogou tudo no fogo do fogão. Meus sonhos, meus mundos, tudo virando fumaça e cinza diante dos meus olhos. Não derramei uma lágrima sequer, porque sabia que chorar só ia deixar ele mais danado ainda. Meio amarrotada, um olhar que ele achava que estava respondendo,
As noites eram um terror danado. Eu ficava deitada naquele canto escuro, ouvindo os berros, o barulho de pratos quebrando, o choro engasgado da minha mãe. Por que ela não vai embora? Eu me perguntava. Mas só muito tempo depois entendi as correntes invisíveis que prendiam minha mãe àquela vida de desgraça. A dependência do dinheiro dele, o medo de não ter para onde ir, a vergonha de voltar para a casa dos pais e aquela crença desgraçada que ela tinha de que aquilo era normal, que mulher casada tinha que aguentar tudo calada. Às vezes, nossa vizinha Dona Zilda aparecia no dia seguinte com um prato de cuscuz ou um remédio caseiro para os machucados. Nunca falava diretamente sobre os roxos no rosto da minha mãe, sobre os olhos inchados de tanto chorar. Era um acordo silencioso entre elas. Uma oferecia ajuda sem fazer perguntas, a outra aceitava sem dar explicações. O pior de tudo era quando meu pai estava de bom humor, parecia outra pessoa completamente. Brincava, trazia umas frutas do trabalho, falava em planos para o futuro. Nesses momentos, eu via minha mãe se enchendo de esperança, como se acreditasse que finalmente ele tinha mudado de vez. Eu sabia que não era verdade. A calmaria era só o prenúncio de outra tempestade mais forte ainda. Nos domingos, íamos para a igreja e meu pai se transformava num homem completamente diferente. Colocava a camisa mais limpa, penteava o cabelo. Com capricho, sorria para os conhecidos. Uma família abençoada por Deus, diziam as beatas da cidade, olhando para nós quatro sentados no banco da frente. Se elas soubessem o inferno que era nossa casa quando a porta se fechava, foi justamente nessa época que a fé começou a me dar forças. Eu me agarrava nas orações, nas palavras de esperança que ouvia na missa, na promessa de que Deus não abandona seus filhos. Comecei a ler a Bíblia escondido, encontrando nas histórias de superação a coragem que precisava para continuar. Se vocês também estão passando por momentos difíceis e querem se fortalecer na fé, deixei na descrição um link de uma Bíblia linda que tem me acompanhado desde aquela época. A palavra de Deus foi meu refúgio quando eu mais precisei. Quando completei 10 anos, meu corpo começou a mudar e minha mãe me explicou rapidamente, toda envergonhada, sobre as coisas de mulher. Me alertou que eu precisava ter mais cuidado ainda agora, que devia me vestir direito, não chamar atenção. Na época, não entendi direito o porquê de tanto medo. Infelizmente, descobriria da pior forma possível. Minha infância foi isso, um caminhar constante nas sombras, tentando ser invisível para não despertar a ira do meu pai ou do meu irmão, que cada dia mais se tornava uma cópia fiel dele. Vivia com um nó na garganta, com medo, com vergonha, sonhando com o dia em que seria grande o suficiente para fugir daquela casa e levar minha mãe comigo. Mas antes que esse dia chegasse, aconteceu algo que mudou tudo para sempre. Algo tão terrível que mesmo depois de mais de 50 anos, ainda me faz acordar no meio da noite suando frio, com o coração disparado. Foi numa quinta-feira, dia 15 de abril de 1967. Eu tinha 11 anos e acordei com uma dor forte no estômago. Aquele dia que começou como tantos outros, se tornaria o marco que dividiria minha vida em duas partes, o antes e o depois. Um dia que carrego para sempre gravado na memória como uma cicatriz, que nunca sara completamente. Hoje não vou para a escola, mãe. Tô com uma dor de barriga muito ruim. Foi a primeira coisa que disse naquela manhã amaldiçoada. Tinha passado a noite toda me revirando na cama, com cólicas que pareciam facadas. No domingo anterior, tinha comido uma pamonha na casa de Dona Zilda e achei que a massa estava meio passada, porque meu estômago não parou de revirar desde então. Minha mãe pôs a mão na minha testa, preocupada. Não tá com febre, minha filha. Será que não dá para ir mesmo? Nos olhos dela, eu vi o medo. Ela sabia o que significava eu faltar à escola, ainda mais num dia que meu pai não tinha saído para trabalhar. Naquela semana, a fazenda onde ele trabalhava tinha dado uma parada por causa de problema com o gado, e ele estava em casa mais irritado que o normal por não estar ganhando diária. Não consigo nem levantar, mãe. A barriga tá doendo demais. Insisti, me encolhendo toda de dor. Realmente não estava fingindo. A dor era de verdade, tão forte que me dava até náusea. Minha mãe suspirou, resignada. Tá certo, vou deixar um chá de hortelã pronto antes de sair pro trabalho. Fica deitada e toma quando esfriar. Ela tinha que ir trabalhar. As roupas não esperavam, e se faltasse podia perder as freguesas.
Naquela época, não existia essa história de atestado médico para doméstica, ainda mais costureira que trabalhava por conta própria. Minha mãe saiu às 6 da manhã, como sempre, com aquela expressão de quem vai para uma guerra, não para o trabalho. Fiquei deitada, enrolada no cobertor fino, ouvindo os barulhos da casa. Meu irmão Pedro também estava em casa naquele dia. Ele também tinha reclamado de dor de barriga no café da manhã, provavelmente da mesma pamonha que eu comi. Ele tinha 17 anos na época e já trabalhava com meu pai em algumas fazendas, mas como não tinha serviço naquela semana, estava de folga forçada. Ouvi quando meu pai levantou por volta das 8 da manhã. Os passos pesados dele pelo corredor sempre me davam frio na espinha. Fechei os olhos e fingi dormir quando ele parou na entrada do meu cantinho. Ficou ali parado por uns segundos que pareceram uma eternidade. Depois resmungou alguma coisa e foi para a cozinha. O cheiro de café forte chegou até mim junto com o som da cadeira arrastando no chão. Ele devia estar sentado à mesa, tomando café e olhando o jornal velho que o vizinho sempre dava para ele. Meu pai não sabia ler direito, mas gostava de ficar olhando as fotos e fingindo que entendia as notícias. Não sei quanto tempo passou até que ouvi a voz dele chamando meu irmão. Pedro, vem cá. A voz era áspera como sempre, mas não parecia irritada ainda. Ouvi os passos do meu irmão, mais leves que os do meu pai, mas já com aquela firmeza de quem estava virando homem. Que foi, pai? Tu não ia trabalhar comigo hoje na fazenda do seu Chico? Ia sim, filho, mas tô com uma dor de barriga danada. Acho que foi aquela pamonha que a gente comeu domingo na casa de Dona Zilda. Silêncio. Conseguia quase sentir meu pai mastigando as palavras antes de soltá-las. Ele odiava quando algo saía do controle dele, quando não seguíamos exatamente o que ele tinha planejado. E tua irmã também não foi para a escola hoje? Acho que não, pai. Ela estava reclamando da mesma dor. Mais silêncio, depois o som da cadeira arrastando de novo, mais forte dessa vez. Os passos dele vindo na direção do meu canto. Meu coração acelerou tanto que parecia que ia pular pela boca. A cortina foi puxada com força, deixando entrar a claridade que feriu meus olhos. Ali estava ele, ocupando toda a entrada do meu pequeno espaço, sua silhueta escura contra a luz que vinha da janela da sala. Então quer dizer que a princesinha também tá com dorzinha de barriga? A voz dele tinha aquele tom perigoso, aquela calma que antecede a explosão. Sentei na cama, puxando o cobertor até o queixo, como se aquele pedaço de pano pudesse me proteger. Tô sim, pai. Dói muito. Ele deu um passo para dentro do meu canto, me olhando de cima a baixo. Tinha algo diferente no olhar dele naquele dia, algo que nunca tinha visto antes e que me fez sentir um arrepio gelado na espinha. Você tá faltando aula por uma dorzinha de barriga? Desde quando menina minha é fraca desse jeito? Não respondi. Qualquer palavra podia ser a errada, e eu já conhecia bem demais o peso da mão dele. Levanta daí. Se vai faltar aula, vai fazer alguma coisa que preste. Tentei me levantar, mas a dor era forte demais. Mal consegui sentar na beirada da cama. Meu pai perdeu a paciência. Num movimento rápido, arrancou o cobertor que me protegia e me puxou pelo braço com tanta força que pensei que ia quebrar. Pai, tá doendo muito. Chorei, tentando me soltar. O tapa veio certeiro no meu rosto. Senti o gosto de sangue na boca. Ele nunca tinha me batido com tanta força antes, para aprender a nunca mais faltar. E já que tu é burra por ser mulher, o aprendizado vai ser na marra. Ele me arrastou pelo corredor até o quarto dele e da minha mãe. Meu estômago revirava. Não sei se de medo ou da dor que ainda persistia. Quando chegamos lá, ele me jogou na cama com força. Foi até a porta e gritou: Pedro, vem cá agora! Meu irmão apareceu na porta, ainda de pijama, com o rosto pálido e suado. Também estava claramente doente, mas meu pai não se importava. Agora, você vai mostrar que é homem de verdade, disse meu pai pro Pedro, me apontando na cama. Você vai ensinar uma lição para sua irmã. Pedro olhou confuso pro meu pai, sem entender. Até aquele momento, apesar de imitar muitas das atitudes ruins do meu pai, meu irmão nunca tinha sido violento comigo de verdade. Irritante e mandão, sim, mas nunca tinha me agredido de fato. Pai, o que é que o senhor tá falando? A voz do meu irmão estava trêmula. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Não era o mesmo Pedro arrogante que imitava meu pai, que me tratava como criada. Naquele momento, ele parecia tão assustado quanto eu.
Tô falando que você vai mostrar pra ela o que acontece com mulher que não sabe o lugar dela. Você vai usar ela do jeito que mulher tem que ser usada. Meu coração gelou. Não entendi direito o que meu pai queria dizer, mas sabia que era algo terrível. Pedro também entendeu, porque deu um passo para trás, balançando a cabeça. Eu não posso fazer isso. Pai, ela é minha irmã. O rosto do meu pai se contorceu numa expressão que nunca vou esquecer. Era puro ódio. Se você não fizer o que teu pai tá mandando, filho, você vai tomar porrada até os dentes caírem, até aprender. E depois vai ver o que eu mesmo vou fazer com ela. Meu pai empurrou Pedro para dentro do quarto e fechou a porta. Eu estava paralisada de medo, sem conseguir me mexer. Pedro olhava para o chão, para as paredes, para qualquer lugar menos para mim. Pai, por favor, implorei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não havia misericórdia naquele homem. Ele agarrou Pedro pela camisa e o empurrou na minha direção. Você vai fazer o que eu tô mandando ou vai apanhar até não conseguir levantar? E depois vai ver o que eu mesmo vou fazer com ela. O que aconteceu a seguir é algo que tento apagar da minha memória todos os dias, há mais de 50 anos. Meu próprio irmão, tremendo e chorando, foi forçado a fazer coisas comigo que nenhum irmão deveria fazer com uma irmã. Meu pai ficou ali assistindo tudo com um sorriso doentio, uma excitação visível que só anos depois eu entenderia o que significava. Fechei os olhos e me desliguei do meu corpo. Era como se eu estivesse flutuando acima da cena, vendo tudo acontecer com outra pessoa. Não era eu ali naquela cama sendo violada. Não podia ser. Durante todo o tempo, meu pai ficava dando instruções, dizendo o que Pedro deveria fazer, como se estivesse ensinando um ofício qualquer. É assim que se faz com mulher, dizia ele com aquela voz que parecia vir do fundo de um poço. Elas são feitas para isso. A dor física era terrível, mas pior ainda era a confusão na minha cabeça. Aquele era meu pai, o homem que deveria me proteger. Aquele era meu irmão, que um dia tinha me ensinado a empinar pipa. Como podiam estar fazendo aquilo comigo? Quando finalmente acabou, meu irmão saiu correndo do quarto, vomitando no corredor. Ouvi o barulho da porta da frente batendo. Ele tinha fugido para a rua. Fiquei ali imóvel, sentindo uma dor que ia muito além do físico. Era como se algo dentro de mim tivesse se quebrado para sempre. Meu pai ainda estava no quarto, se ajeitando, colocando a calça no lugar. Foi só então que percebi o que tinha acontecido. Ele não só tinha forçado meu irmão a me violentar, como tinha sentido prazer em assistir. Agora você aprendeu, disse ele antes de sair do quarto, me deixando sozinha com minha dor e vergonha. Não sei quanto tempo fiquei ali, entre lençóis sujos de sangue e lágrimas. Podiam ter sido minutos ou horas. O tempo tinha perdido o sentido. Quando finalmente consegui me levantar, meu corpo inteiro doía. Me arrastei até o banheiro e fiquei debaixo do chuveiro frio, esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse lavar o que tinha acontecido. Mas a sensação de sujeira não saía. Nunca mais sairia completamente. Voltei para o meu canto e me enrolei no cobertor, tremendo não de frio, mas de choque. Não conseguia chorar. As lágrimas tinham secado, como se meu corpo entendesse que chorar não adiantaria nada. Ninguém viria me salvar. As horas se arrastaram. Ouvi meu pai sair de casa, batendo a porta. Provavelmente tinha ido para o bar, como fazia sempre que não estava trabalhando. Fiquei ali encolhida, rezando para que ele não voltasse, para que algum milagre acontecesse e eu nunca mais tivesse que olhar para aquele rosto novamente. Quando minha mãe chegou do trabalho no final da tarde, eu ainda estava na mesma posição. Ela entrou no meu canto e imediatamente soube que algo terrível tinha acontecido. Talvez fosse o cheiro. Apesar do banho, eu não tinha conseguido tirar aquele odor de suor e vergonha que parecia impregnado na minha pele. Talvez fosse o olhar vazio nos meus olhos, ou talvez fosse aquela intuição que as mães têm, aquele sexto sentido que as alerta quando algo está muito errado. "O que aconteceu, minha filha?" ela perguntou, sentando na beirada da cama e tocando meu rosto com cuidado. Não consegui responder. As palavras estavam presas na minha garganta, como se dizer em voz alta tornasse tudo mais real. Antes que ela pudesse insistir, ouvimos a porta da frente. Meu pai tinha voltado. Minha mãe se levantou rapidamente, o pânico visível nos olhos. A menina faltou aula
Estava com manha de dor de barriga. Dei uma lição nela. Não quero ver você mimando essa garota faltadora de aula, gritou ele do corredor antes mesmo de ver minha mãe. Ela olhou para mim, depois para a direção da voz dele, dividida entre o instinto de me proteger e o medo do que ele poderia fazer. Como sempre, o medo venceu. Ela saiu do meu canto, fechando a cortina atrás de si. Ouvi as vozes deles na cozinha, a dele alta e arrogante, a dela baixa e submissa. Não conseguia entender o que diziam, mas não precisava. Era sempre a mesma conversa, o mesmo padrão. Ele acusando, ela se desculpando por coisas que nem tinha feito. Meu irmão não voltou para casa naquela noite. Soube depois que ele tinha ido para casa de um amigo, dizendo que tinha brigado com meu pai. Fiquei ali sozinha com meu trauma, incapaz de comer, de beber, de fazer qualquer coisa além de existir naquele estado de torpor. Os dias que se seguiram foram um borrão. Não fui para a escola pelo resto da semana. Minha mãe disse à professora que eu estava com uma virose forte. Não era mentira. Eu vomitava constantemente, meu corpo rejeitando a lembrança do que tinha acontecido. Quando meu irmão finalmente voltou, 3 dias depois, ele não conseguia olhar para mim. Passava pelo meu canto como se eu fosse invisível. Evitava ficar no mesmo cômodo que eu. Nos raros momentos em que nossos olhares se cruzavam, via nele uma mistura de vergonha, culpa e algo mais. Talvez raiva de si mesmo, talvez raiva de mim por ser a lembrança viva do que ele tinha sido forçado a fazer. Quanto ao meu pai, ele agia como se nada tivesse acontecido. Continuava sua rotina de sempre. Trabalho, bar, brigas. Às vezes pegava meu irmão olhando para ele com uma mistura de medo e ódio e dizia: "O que foi, filho? Tá virando homem de verdade agora, né?" Na semana seguinte, voltei para a escola. Era como se estivesse me movendo dentro de um sonho, desconectada de tudo ao meu redor. A professora Francisca notou a mudança em mim. Eu, que sempre tinha sido participativa, interessada, agora mal levantava os olhos do caderno. "O que aconteceu, Maria? Você está diferente." Ela me perguntou um dia depois da aula. Não consegui responder. Como explicar o inexplicável? Como colocar em palavras aquele horror? Apenas balancei a cabeça e saí correndo. Nossa casa. Um idioma de dor que todas nós falávamos fluentemente. Os meses foram passando e eu aprendi a viver naquele estado de dormência. Ia para a escola, voltava para casa, fazia as tarefas domésticas, tudo como um robô, sem realmente estar presente. Era como se a verdadeira Maria tivesse morrido naquele dia de abril e apenas uma casca vazia continuasse andando, respirando, existindo. Meu pai continuava sendo o mesmo homem violento de sempre, mas algo tinha mudado na dinâmica da nossa casa. Era como se aquele ato terrível tivesse aberto uma ferida que nunca mais fecharia completamente. Meu irmão estava cada vez mais distante, passando a maior parte do tempo fora de casa. Quando estava presente, bebia cada vez mais, imitando meu pai nesse aspecto também. Uma noite, cerca de 6 meses depois do ocorrido, ouvi minha mãe chorando no quarto dela. Não era o choro habitual depois de uma briga com meu pai, era um choro diferente, mais profundo, como se viesse da alma. Reunindo toda a coragem que tinha, entrei no quarto dela. Meu pai não estava em casa, tinha saído para o bar. "Mãe, o que foi?" perguntei, sentando ao lado dela na cama. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, vermelhos de tanto chorar. Por um momento, pensei que ela não ia responder, que ia me mandar de volta para o meu canto. Mas então, ela fez algo que me surpreendeu. Pegou minhas mãos entre as dela e as apertou com força. "Minha filha", disse ela com uma voz que parecia vir de muito longe, "você não pode deixar ele destruir você. Não pode deixar que ele ganhe." Foi a primeira vez que minha mãe falou abertamente sobre a situação, mesmo que de forma velada. Não mencionou o abuso diretamente, mas suas palavras deixavam claro que ela sabia, ou ao menos suspeitava, do que tinha acontecido. "Como a senhora aguenta, mãe?" perguntei, quebrando meu próprio silêncio pela primeira vez em meses. Ela suspirou, olhando para as próprias mãos calejadas pelo trabalho duro de uma vida inteira de subordinação. "Aguento por você, para te proteger como posso. Um dia a gente vai sair daqui, prometo." Não acreditei muito naquela promessa. Parecia impossível escapar daquela vida. Mas algo no olhar determinado da minha mãe me deu um fio de esperança para me agarrar.
Naquela noite, fiz algo que não fazia desde o dia do abuso. Chorei. Não o choro silencioso que tinha se tornado meu companheiro nas noites solitárias, mas um choro alto, convulsivo, que parecia vir das profundezas do meu ser. Chorei por tudo que tinha perdido, pela infância roubada, pela inocência destruída. Chorei pela menina que eu era e nunca mais seria. Minha mãe me abraçou, me embalou como fazia quando eu era pequena. Não disse nada. Não havia palavras que pudessem consertar o que estava quebrado. Mas naquele abraço, senti pela primeira vez que não estava completamente sozinha. Os meses foram se transformando em anos. Completei 12, 13, 14 anos, sempre vivendo naquela casa. De horrores, sempre temendo o próximo acesso de raiva do meu pai, sempre evitando ficar sozinha com ele. A escola continuava sendo meu único refúgio, o único lugar onde podia ser apenas Maria, não a filha do João Batista, não a menina que carregava um segredo terrível. Meu irmão Pedro, aos 21 anos, estava cada vez mais parecido com meu pai em alguns aspectos. O jeito de andar, de falar, o vício na bebida. Mas algo nele tinha se quebrado naquele dia fatídico. Ele nunca mais teve a mesma arrogância, a mesma prepotência. Era como se carregasse um peso invisível nas costas, uma culpa que nenhuma quantidade de cachaça conseguia apagar. Minha mãe e eu desenvolvemos uma forma silenciosa de comunicação. Um olhar, um gesto, era suficiente para nos alertarmos sobre o humor do meu pai, sobre quando era melhor desaparecer, ficar invisível. Sobrevivíamos um dia de cada vez, agarradas à promessa de que um dia escaparíamos daquele inferno. E então, quando eu tinha 15 anos, aconteceu algo que mudou tudo novamente. Não sei se foi coincidência ou se foi o destino finalmente decidindo que já tínhamos sofrido o suficiente. Tudo começou numa tarde de sábado, quando meu pai chegou mais cedo do trabalho, já embriagado e com um humor terrível. Depois daquele dia terrível, viver na mesma casa que meu pai e meu irmão era como respirar com uma pedra no peito. Cada canto daquela casa tinha virado uma armadilha. Cada sombra escondia um pesadelo. Eu não era mais uma menina. Aquela Maria tinha morrido naquela cama junto com minha inocência. O que restou foi uma casca vazia tentando sobreviver um dia de cada vez. Durante os 3 anos seguintes, entre meus 11 e 15 anos, aprendi a me tornar invisível. Acordava antes de todo mundo, às 5 da manhã, só para não ter que encontrar meu pai na cozinha. Voltava da escola e me enfiava no meu cantinho, atrás daquela cortina que era minha única proteção. Fazia minhas tarefas domésticas em silêncio absoluto, como uma sombra se movendo pela casa. Quanto menos eles notassem minha presença, melhor. Comecei a guardar cada centavo que conseguia. Às vezes, a professora Francisca me dava uns trocados para comprar material escolar. Eu economizava até o último centavo, escondendo as moedas num buraco que tinha cavado debaixo da cama, protegido por uma tábua solta. Não sabia quando, mas um dia aquele dinheiro seria minha passagem para longe dali. Vocês que estão me ouvindo, se conhecem alguma mulher que está passando por isso, mandem ela assistir nossos vídeos. Cada história que contamos aqui pode salvar uma vida. Pode dar coragem para alguém que está se sentindo perdida no escuro. Se inscrevam no canal, porque quanto mais gente vê essas histórias, mais mulheres conseguem encontrar forças para sair do inferno em que vivem. A dor que eu passei pode servir para livrar outras de passarem pela mesma coisa. Minha mãe e eu nunca falamos diretamente sobre o que aconteceu naquele dia. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso, não mencionar o horror para não dar mais poder a ele. Mas eu via nos olhos dela que ela sabia. Quando meu pai não estava por perto, ela me tratava com um cuidado especial, um carinho silencioso que dizia: "Sei o que você está passando, filha. Estou aqui." Uma vez por mês, minha mãe conseguia uns trocados extras das patroas e comprava um sabonete de glicerina para mim. Era um luxo enorme naquela época, mas ela insistia. "É bom para a pele", dizia ela. Mas eu sabia o que realmente significava. Era a forma dela dizer que eu não estava suja, que o que tinha acontecido não tinha me manchado para sempre. Meu irmão Pedro se afundou na bebida depois daquele dia. Aos 19 anos, já era conhecido nos bares da cidade como o filho do João Batista, sempre envolvido em brigas, sempre com aquele olhar perdido de quem carrega um peso grande demais. Ele evitava ficar sozinho comigo a qualquer custo. Se eu entrava na sala, ele saía.
Se estávamos à mesa, ele mal levantava os olhos do prato. Uma noite, quase 1 ano depois do ocorrido, Pedro chegou em casa tão bêbado que mal conseguia ficar em pé. Meu pai não estava. Tinha ido visitar um compadre noutra cidade e só voltaria no dia seguinte. Pedro desabou na cadeira da cozinha, onde eu estava terminando de lavar a louça do jantar. Por um momento, ficamos ali em silêncio constrangedor. A primeira vez que estávamos sozinhos desde aquele dia. Me desculpa, ele murmurou de repente, com a voz embargada pela cachaça. Me desculpa, Maria. Não respondi. O que poderia dizer? Aquelas desculpas não apagavam o que tinha acontecido. Não curavam as feridas que ainda sangravam dentro de mim. Eu devia ter apanhado até morrer, mas não devia ter feito aquilo, continuou ele, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não consigo me olhar no espelho. Não consigo dormir sem ver, sem lembrar. Ele escondeu o rosto nas mãos e começou a soluçar. Um choro de homem adulto que parecia o de um menino perdido. Por um breve momento, senti pena dele. Ele também tinha sido vítima do meu pai de certa forma, mas a pena logo deu lugar à raiva. Pena não apagava o que ele tinha feito comigo. Pedro, vai dormir. Foi tudo o que consegui dizer antes de me retirar para o meu canto, deixando-o ali com sua culpa e sua cachaça. Na manhã seguinte, ele tinha sumido. Soubemos depois que tinha se alistado na Marinha e sido enviado para um navio no Rio de Janeiro. Parte de mim sentiu alívio por não ter que vê-lo todos os dias, por não ter que reviver aquela memória cada vez que nossos olhares se cruzavam. Outra parte se ressentiu por ele poder fugir enquanto eu continuava presa naquela casa com meu pai. Mas ninguém para impressionar, ninguém para quem ensinar a ser homem. Os anos de 1968 e 1969 foram os mais duros da minha vida. Meu pai perdeu o emprego na fazenda onde trabalhava há anos. Bebeu tanto que começou a faltar o serviço até que o patrão perdeu a paciência. Depois disso, só conseguia bicos ocasionais, o que significava que tinha muito mais tempo em casa. Tempo demais. O dinheiro, que já era pouco, ficou ainda mais escasso. Minha mãe tinha que trabalhar mais horas, costurar, mais roupa para compensar o que meu pai não trazia mais. Eu também comecei a ajudar, fazendo faxina nas casas de família aos sábados. Todo o dinheiro que ganhava entregava para minha mãe, que usava para comprar comida, mas sempre sobrava um trocadinho que ela me devolvia escondido. Guarda, filha, um dia vai precisar. Na escola, continuava me destacando apesar de tudo. Estudar era meu único escape, a única forma de viajar para longe daquela realidade. Me agarrava aos livros como um náufrago a um pedaço de madeira. A professora Francisca continuava me incentivando. Você tem um dom, Maria. Não deixe ninguém tirar isso de você. Quando completei 13 anos, em 1969, Dona Francisca me chamou depois da aula. Tenho uma proposta para te fazer, disse ela com aquele jeito direto que sempre teve. Tô dando aulas particulares de reforço para os filhos do Dr. Cícero. É muita coisa para mim sozinha. Você poderia me ajudar e ganhar um dinheirinho. Dr. Cícero era o advogado da cidade, um homem respeitado, dono de uma das casas mais bonitas de Monteiro. Seus filhos estudavam no colégio particular de Campina Grande, mas vinham para casa nos fins de semana. Eles precisavam de ajuda com português e matemática, justamente as matérias em que eu me destacava. Mas, professora, eu não sei se consigo. Nunca dei aula para ninguém, respondi, insegura. Você sabe mais do que imagina, Maria, e vai ganhar experiência. Além disso, vai receber por isso 3 cruzeiros por aula. O que acha? 3 cruzeiros por aula era mais do que eu ganhava numa semana inteira de faxina. Era uma fortuna para mim na época. Aceitei na hora, sem nem pensar como explicaria para o meu pai. Quando contei para minha mãe, ela ficou preocupada. Seu pai não vai gostar de você passando tanto tempo na casa de gente rica, disse ela, torcendo o avental entre os dedos, sinal de que estava nervosa. A gente não precisa contar para ele o que estou fazendo lá, respondi. Pode dizer que estou ajudando a professora a carregar os livros, a limpar a sala de aula, qualquer coisa. Minha mãe não gostava de mentir, mas naquela casa mentir tinha se tornado uma ferramenta de sobrevivência. Ela concordou, relutante. Para minha surpresa, meu pai não se opôs. Naquela época, ele já estava tão afundado na bebida que mal prestava atenção no que acontecia ao redor.
desde que suas ordens imediatas fossem atendidas e a comida estivesse na mesa. Contanto que não atrapalhe o serviço da casa, foi tudo que disse. As aulas particulares abriram um novo mundo para mim. A casa do Dr. Cícero era como um palácio aos meus olhos. Piso de cerâmica polida, móveis de verdade, não aquelas coisas improvisadas que tínhamos em casa. Uma estante cheia de livros que ia do chão ao teto e, o mais impressionante, um banheiro dentro da casa com água encanada. Comecei dando aulas para os 2 filhos mais novos, Luciana, de 8 anos, e Ricardo, de 10. Eles eram crianças educadas, mas pouco mimadas, como era de se esperar de filhos de advogado. No início, me olhavam com desconfiança. Afinal, eu era apenas uma menina pobre do sertão. O que poderia ensinar a eles? Mas logo ganhei a confiança deles com minha paciência e meu conhecimento. A esposa do Dr. Cícero, Dona Helena, sempre me tratou com respeito. Oferecia café com bolo quando eu chegava, perguntava sobre meus estudos, me emprestava livros da biblioteca da família. Era um tratamento que nunca tinha recebido de um adulto, além da minha professora. Um dia, depois de uns 3 meses dando aulas, Dona Helena me chamou para uma conversa particular. Maria, tenho notado como você é inteligente e dedicada. Meu marido e eu conversamos e gostaríamos de te oferecer uma oportunidade. Conhecemos o diretor do Colégio São José, em Campina Grande, onde nossos filhos estudam. Eles têm um programa de bolsas para alunos carentes com bom desempenho acadêmico. Gostaríamos de te recomendar. Fiquei sem palavras. O Colégio São José era um dos melhores da região, frequentado apenas pelos filhos das famílias mais abastadas. Jamais tinha sonhado em estudar num lugar assim. Mas como eu iria para Campina Grande todos os dias? Perguntei, pensando na distância de quase 50 quilômetros entre as cidades. Há um ônibus escolar que passa por Monteiro recolhendo os alunos, explicou ela. Faz parte da bolsa. Claro, você teria que conversar com seus pais. É uma decisão importante. Conversar com meus pais. Essa era a parte mais difícil. Sabia exatamente o que meu pai diria, que era perda de tempo, que lugar de mulher não era estudando em colégio de rico, que eu tinha que ficar em casa ajudando minha mãe. Mas uma oportunidade como aquela talvez nunca mais aparecesse. Contei primeiro para minha mãe, é claro. Ela ficou dividida entre a alegria de me ver tendo uma chance que ela nunca teve e o medo da reação do meu pai. É uma bênção, filha, disse ela com lágrimas nos olhos. Mas, seu pai... Eu sei, mãe, mas tenho que tentar. É minha única chance de sair daqui um dia, de ter uma vida diferente. Decidimos que abordaríamos meu pai juntas, num momento em que ele estivesse de bom humor, o que era cada vez mais raro. Esperamos um sábado, em que ele tinha recebido por um trabalho de pedreiro e estava satisfeito por poder comprar sua cachaça. Para nossa surpresa, ele não reagiu com a explosão de raiva que esperávamos. Em vez disso, ficou em silêncio por um longo tempo, o que era quase mais assustador. Colégio de rico, é? Disse ele finalmente, me olhando com aqueles olhos pequenos e penetrantes. E quem vai pagar por isso? Expliquei sobre a bolsa, sobre o ônibus, sobre como não custaria nada para ele. Enfatizei que continuaria ajudando em casa, que faria minhas obrigações antes de sair e depois de voltar. E o que você vai fazer com esse estudo todo? Mulher formada só serve para dar ordem, ficar metida. Nenhum homem vai querer casar com você. Mordi a língua para não responder. Casar era a última coisa que queria na vida, depois de ver o casamento dos meus pais. Mas dizer isso seria assinar minha sentença de morte. É uma oportunidade, pai. Foi tudo que disse, olhando para o chão na postura submissa que tinha aprendido a adotar. Ele resmungou algo ininteligível, tomou mais um gole de cachaça e então disse as palavras que mudaram minha vida. Faz o que quiser, mas não vem chorando para mim quando não der certo. Não era exatamente uma permissão entusiasmada, mas era tudo o que eu precisava. No dia seguinte, corri para a casa do Dr. Cícero para dizer que aceitava a oportunidade. Em março de 1970, aos 14 anos, comecei a estudar no Colégio São José. Acordava às 5 da manhã. Fazia minhas tarefas domésticas e pegava o ônibus escolar às 6h30. Voltava às 4 da tarde e ainda tinha tempo de ajudar minha mãe com o jantar e a arrumação da casa. O colégio era tudo o que eu tinha imaginado e mais. Salas
amplas e arejadas, biblioteca com milhares de livros, laboratório de ciências, até uma quadra de esportes. No início, me senti completamente deslocada. Meu uniforme era de segunda mão, doado por uma ex-aluna, e ficava um pouco grande em mim. Meus sapatos eram os mesmos que usava na escola municipal, já gastos e remendados. As outras meninas, filhas de fazendeiros, comerciantes e profissionais liberais, me olhavam com curiosidade e algumas com desdém. Mas logo meu desempenho nas aulas começou a chamar atenção. Os professores notaram como eu absorvia cada nova informação, como participava das discussões, como minhas redações e trabalhos estavam sempre entre os melhores. Comecei a ganhar o respeito dos colegas, se não a amizade. Estudar no São José abriu horizontes que eu nem sabia que existiam. Aprendi sobre arte, literatura, ciências, história mundial, coisas que jamais teria aprendido na pequena escola municipal de Monteiro. Pela primeira vez, comecei a vislumbrar um futuro além das montanhas do sertão, além da vida de privação e medo que conhecia. Vocês não imaginam como era difícil equilibrar esses dois mundos. De dia, eu era a aluna promissora do São José, discutindo Machado de Assis e equações do segundo grau. De noite, voltava a ser a filha do João Batista, a menina que tinha que abaixar a cabeça e ficar invisível para não provocar a ira do pai. As coisas em casa não melhoraram durante esse período. Meu pai continuava bebendo, continuava violento com minha mãe. A única diferença é que agora passava menos tempo em casa, o que era um alívio para nós duas. Eu chegava da escola, abraçava minha mãe e podíamos ter algumas horas de paz antes que ele voltasse do bar. Uma das professoras do São José, Dona Márcia, se tornou minha mentora. Ela dava aulas de literatura e tinha um jeito de falar sobre os livros que fazia as histórias ganharem vida. Foi ela quem primeiro mencionou a possibilidade de faculdade. Você tem potencial para ir muito além, Maria, disse ela um dia depois de ler minha análise de Dom Casmurro. Já pensou em fazer vestibular? Paraíba, em João Pessoa, por exemplo. Com suas notas, você teria boas chances de passar. E há programas de assistência para alunos de baixa renda. A ideia de ir para João Pessoa, a capital, parecia absurda. Ficava a mais de 120 quilômetros de Monteiro. Como viveria lá? Onde moraria? Como me sustentaria? Mas a semente tinha sido plantada e começou a germinar silenciosamente dentro de mim. No final de 1971, quando estava terminando o segundo ano do científico, recebi uma notícia que me deixou em choque. Pedro, meu irmão, tinha morrido. A notícia chegou através de um telegrama enviado pela Marinha. Ele tinha sido transferido para uma base no Amazonas e contraído malária. Não resistiu ao tratamento precário disponível naquela região remota. Não sabia como me sentir. Parte de mim ainda o odiava pelo que tinha feito. Outra parte lembrava do menino que um dia tinha sido meu irmão, que me ensinara a empinar pipa, que me defendia das outras crianças. E outra parte ainda pensava que ele também tinha sido vítima do meu pai, forçado a fazer algo terrível sob ameaça de violência. Minha mãe chorou por dias. Apesar de tudo, ele era seu filho, seu primogênito. Meu pai reagiu de forma estranha. Não demonstrou tristeza, apenas uma espécie de irritação, como se a morte de Pedro fosse um inconveniente, uma falha pessoal do filho. Sempre foi fraco, disse ele ao receber a notícia. Um homem de verdade não morre de febre. Foi nesse momento que percebi a total falta de humanidade do meu pai. Não havia amor nele, nem mesmo pelo próprio filho. Havia apenas aquela obsessão doentia com força, com dominação, com uma visão distorcida do que significava ser homem. A morte de Pedro, por mais contraditórios que fossem meus sentimentos em relação a ele, solidificou minha determinação de escapar daquela casa, daquela vida. Não podia terminar como ele, destruído pelas ações do meu pai, carregando culpas e traumas até o túmulo. Intensifiquei meus estudos, passei a ficar até mais tarde no colégio, usando a biblioteca para não ter que voltar para casa. Economizava cada centavo que ganhava dando aulas particulares, guardando tudo no mesmo esconderijo debaixo da cama, que agora já continha uma soma considerável. Minha mãe parecia entender o que eu estava fazendo, embora nunca falássemos abertamente sobre isso. Ela passou a me proteger ainda mais.
a criar distrações quando meu pai começava a reclamar do tempo que eu passava fora de casa, a Tininda inventar desculpas para as minhas ausências. Deixa a menina, João, dizia ela num raro momento de confronto. Ela tá fazendo o trabalho da escola. Em meados de 1972, quando eu já estava no 3º ano do científico, aconteceu algo que acelerou meus planos. Meu pai, bêbado como sempre, começou a me olhar de um jeito que reconheci imediatamente. O mesmo olhar que tinha naquele dia fatídico de abril de 1967. Um olhar que misturava desprezo e desejo. Uma combinação que me gelava até os ossos. Tá ficando uma mulher e tanto, hein? Disse ele um dia, me cercando na cozinha enquanto eu lavava a louça. Esses estudos todos, esse rebolado de quem sabe das coisas, senti meu estômago revirar. Não era a primeira vez que ele fazia insinuações desde aquele dia, mas nunca tinha sido tão direto, tão ameaçador. Meu irmão não estava mais ali para ser usado como instrumento da sua perversão. Agora, eu estava sozinha. Pai, preciso terminar aqui e ir estudar, respondi, tentando manter a voz firme, embora meu corpo inteiro tremesse. Ele se aproximou mais, seu hálito de cachaça me engolfando como uma nuvem tóxica. Estudar, é? E o que é que tu tá aprendendo nessa escola de rico? A dar para doutor? Suas mãos grossas agarraram meus braços, apertando com força suficiente para deixar marcas. Fechei os olhos, preparando-me para o pior, quando ouvi a voz da minha mãe. João, o Chico da venda tá chamando você lá fora. Disse que é urgente. Meu pai hesitou, ainda me segurando depois, com um resmungo irritado, me soltou bruscamente. Isso não acabou, murmurou antes de sair para atender o suposto chamado. Não havia ninguém esperando por ele, claro. Era apenas mais uma das estratégias de sobrevivência da minha mãe. Quando ele voltou, furioso por ter sido enganado, ela já tinha me escondido no quarto da vizinha, Dona Zilda, que finalmente tinha entendido a gravidade da nossa situação e se oferecido para ajudar. Fiquei lá até o dia amanhecer, ouvindo os gritos do meu pai e o som de coisas sendo quebradas na nossa casa. Dona Zilda, uma senhora de uns 65 anos que vivia sozinha desde que o marido morrera, segurava minha mão e repetia baixinho: Vai passar, minha filha, vai passar. Mas eu sabia que não passaria. Não enquanto eu estivesse naquela casa. Não enquanto meu pai estivesse vivo. Aquela noite foi o estopim, a gota d'água que me fez perceber que não podia esperar mais um ano para terminar os estudos e tentar a faculdade. Precisava sair dali o quanto antes, ou acabaria como minha mãe. Ou pior, na manhã seguinte, quando voltei para casa, encontrei minha mãe com o olho roxo e o lábio cortado, mas com uma determinação no olhar que nunca tinha visto antes. Você precisa ir embora, filha, disse ela sem rodeios. Não pode ficar aqui nem mais um dia. E a senhora, mãe? Perguntei, o coração apertado ao ver seu rosto machucado. Não se preocupe comigo. Tenho um plano. Foi aí que ela me contou algo que tinha escondido por anos. Sua irmã, minha tia Antônia, que trabalhava como enfermeira, tinha voltado para Paraíba e estava morando em Campina Grande, a apenas 2 horas de distância. Ela tinha mantido contato em segredo através de cartas que mandava pela vizinha, para meu pai não descobrir. Ela pode te acolher, filha. E depois, quem sabe, a mim também. Naquele mesmo dia, uma sexta-feira, comecei a planejar minha fuga. Não podia levar muita coisa, apenas o essencial. Algumas roupas, meus documentos, o dinheiro que tinha economizado ao longo dos anos. Tudo seria colocado numa sacola simples, que não chamaria a atenção. O plano era simples. No domingo, quando meu pai inevitavelmente estaria no bar assistindo ao jogo de futebol, eu pegaria o ônibus para Campina Grande. Dona Zilda tinha se oferecido para me levar até a rodoviária para não levantar suspeitas. Minha mãe ficaria e enfrentaria a fúria inicial do meu pai quando ele descobrisse minha partida. Mas já tinha combinado com a irmã que ela viria buscá-la na semana seguinte. Era arriscado, mas era nossa única chance. Os eventos daquela noite tinham deixado claro que não era mais apenas uma questão de suportar até eu terminar os estudos. Era uma questão de vida ou morte. O sábado passou num borrão de ansiedade e preparativos silenciosos. Cada vez que ouvia os passos do meu pai, meu coração disparava, temendo que ele tivesse descoberto nosso plano. Mas ele estava ocupado demais com sua
própria miséria, bebendo desde cedo, resmungando sobre o trabalho, sobre o governo, sobre tudo e todos. E então, quando achávamos que tudo estava indo conforme o planejado, aconteceu algo que mudou completamente o rumo dos acontecimentos. Era sábado à tarde quando tudo mudou de novo. Eu estava terminando de dobrar as poucas roupas que levaria comigo no dia seguinte, escondida no meu cantinho, quando ouvi o barulho da porta da frente batendo com força. Meu pai tinha saído mais cedo pro bar. Não deveria estar voltando tão cedo. Os passos pesados pelo corredor confirmaram meu medo. Era ele, e pelo som arrastado, já estava embriagado. "Josina, cadê você, mulher?" A voz dele trovejou pela casa pequena. Minha mãe estava no quintal estendendo roupa. Ouvi quando ela entrou apressada, tentando evitar que ele gritasse mais. "Estou aqui, João. Já vou esquentar seu almoço." "Que almoço que nada. Você acha que eu sou idiota?" O som da mão dele atingindo o rosto da minha mãe era inconfundível. Um estalo seco que me fez encolher atrás da cortina. "Do que você está falando, João?" A voz dela tremia, mas tinha uma firmeza que raramente demonstrava. "Tô falando disso aqui." Não podia ver o que era, mas pelo silêncio que se seguiu, sabia que era algo sério. Então, ouvi o papel sendo amassado e meu coração afundou. Teria ele encontrado alguma das cartas que minha mãe trocava com minha tia? "Você tá de conversa com sua irmã pelas minhas costas, planejando fugir com a menina." Meu sangue gelou. Como ele tinha descoberto? Tínhamos sido tão cuidadosas. "Não é o que você está pensando, João," tentou minha mãe, mas sua voz já denunciava que era exatamente o que ele estava pensando. "Não minta pra mim, mulher. O Zeca do bar me contou tudo. Viu você conversando com o motorista do ônibus, perguntando sobre horário para Campina Grande. Você acha que pode me fazer de idiota?" O Zeca era um fofoqueiro de primeira, sempre de olho na vida alheia. Devia ter ouvido minha mãe perguntando sobre os horários de ônibus e corrido para contar ao meu pai, provavelmente em troca de uma dose de cachaça. "João, por favor, vamos conversar." O som do próximo tapa foi mais forte, seguido do barulho de algo ou alguém caindo no chão. "Conversar? Agora você quer conversar? Depois de ficar tramando pelas minhas costas com aquela irmã metida à doutora?" Saí do meu cantinho, incapaz de ficar escondida enquanto minha mãe era agredida. Vi meu pai, de pé no meio da sala, a carta amassada numa mão, a outra erguida para bater novamente. Minha mãe estava no chão, o rosto já marcado, um fio de sangue escorrendo do canto da boca. "Para, pai!" gritei avançando para a sala. Ele se virou para mim, os olhos injetados de uma fúria que ia além da bebida. "E você, sua ingrata? Depois de tudo que fiz por você, dando estudo, deixando você ir para a escola de rico, é assim que agradece?" Planejando fugir, ele avançou na minha direção, mas minha mãe se levantou num movimento rápido e se colocou entre nós. "Não toca nela, João. Já basta o que você fez." Foi a primeira vez que vi minha mãe realmente enfrentar meu pai. Não com desculpas, não com pedidos, mas com uma ordem direta. Isso o pegou de surpresa, fazendo-o recuar por um instante. "O que foi que você disse para mim, mulher?" Eu disse para não tocar nela. Nunca mais. Havia algo diferente na voz da minha mãe. Uma coragem que parecia ter surgido do nada. Ou talvez sempre estivesse lá, enterrada sob anos de abuso e medo. "Não aguento mais, seu verme", continuou ela, cada palavra carregada de décadas de raiva contida. "Chega de ser o demônio desta casa. Chega!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nunca, em todos aqueles anos, minha mãe tinha enfrentado meu pai daquela forma. Ele a encarou, surpreso demais para reagir imediatamente. "Fala de novo que não aguenta mais", rosnou ele, recuperando-se do choque. Minha mãe apenas virou as costas e foi pro quarto. Eu a segui, com medo do que poderia acontecer. Ela começou a pegar algumas roupas e colocar numa sacola. "O que a senhora está fazendo, mãe?" perguntei confusa. "Estamos indo embora agora." Não consegui esperar pelo domingo. Ir embora naquele exato momento, sem esperar, sem a segurança de saber que meu pai estaria longe. "Mas, mãe, o plano era amanhã." "Os planos mudaram, filha. Não podemos mais esperar. Na próxima vez pode ser pior." Ela estava certa, é claro. Agora que meu pai sabia dos nossos planos, a situação tinha se tornado ainda mais perigosa. Se ficássemos, não haveria garantia de que sobreviveríamos até o dia seguinte. Comecei a pegar minhas coisas também,
o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Meu pai tinha voltado para a sala, podia ouvi-lo andando de um lado para o outro, resmungando, provavelmente decidindo o que faria conosco. Estávamos quase terminando de arrumar nossas poucas coisas quando ouvimos outra batida na porta da frente, forte, decidida, diferente das batidas dos vizinhos que às vezes apareciam. "Quem diabos é agora?" gritou meu pai, indo atender. Quando a porta se abriu, ouvi uma voz que não reconhecia imediatamente, grave, autoritária, com aquele sotaque característico do brejo paraibano. "Cadê minha irmã?" Minha mãe congelou, os olhos arregalados. "Antônia", ela sussurrou, e pela primeira vez em anos vi esperança genuína naqueles olhos cansados. E foi assim, num domingo de dezembro de 1972, que minha vida mudou para sempre. Minha tia Antônia, com seu jeito decidido de enfermeira acostumada a lidar com emergências, nos tirou daquela casa e nos levou para Campina Grande. 3 anos depois, me formei como engenheira civil na Federal da Paraíba, a primeira mulher da minha família a ter um diploma universitário. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma vida construída das cinzas de um passado que tentou me destruir. Vejo uma carreira dedicada a construir pontes, não só de concreto e aço, mas pontes que ligam pessoas a oportunidades, que conectam sonhos à realidade. Meus queridos que chegaram até aqui comigo nessa jornada, essa é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de superação, de reconstrução, de triunfo sobre o mal. Se vocês estão passando por momentos difíceis, saibam que há sempre um caminho para a luz, por mais escura que pareça a noite. Quero pedir para vocês se inscreverem nesse canal, porque cada inscrição é uma vida que pode ser tocada, uma pessoa que pode encontrar esperança quando mais precisa. Vocês são minha família agora, minha corrente de amor e apoio. Contem para mim nos comentários de onde vocês estão assistindo, que parte da minha história mais tocou vocês, que lição levam dessa jornada. Compartilhem também suas próprias histórias de superação, porque cada relato pode ser a luz que alguém precisa para não desistir. Vocês aprenderam algo com minha história? O que mais os marcou? Quero saber de cada um de vocês, porque é assim que construímos uma comunidade de cura e esperança. Obrigada por me ouvirem com o coração aberto, por serem parte dessa família que escolhi. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nunca falte coragem para reconstruir suas vidas, não importa quão quebradas elas possam parecer. Um abraço apertado de quem os ama de verdade.